Olá, tudo bem? Espero que estejam tudo bem aí com vocês. Estou de volta aqui trazendo mais uma pequena aula, mais dicas sobre trabalho de desenhos realistas. Bom, a dica de hoje é com relação ao traçar grid. Eu sei que é a grande minoria que trabalha usando o grid para fazer esboços, mas conheço muitas pessoas que usam o grid para tirar seus esboços, para trabalhar seus desenhos. Então, observe atentamente esse vídeo. Eu já fiz outros vídeos, outras aulas com relação fiz outra aula, né, com relação a esse trabalho do grid, mas, porém, algumas pessoas ficam confusas. Então, eu fiz aqui novamente, dando mais uma explicação aqui com relação ao trabalho do grid. Eu sei que a grande maioria usa decalque ou mesa de luz, mas é importante a gente ter essa técnica para que a gente possa trabalhar desenhos grandes, sem ter que ficar preso a uma mesa de luz ou até mesmo a um decalque. Então, observe bem aí essas dicas com relação a como fazer um grid de forma correta, com medidas exatas, sem distorcer, né, o grid aí na hora de fazer aí o seu esboço. Então, observe agora essa aula. Bom, gente, vamos aqui a mais um exemplo, a mais uma pequena aula com relação a traçar o grid na folha de se trabalhar o desenho. É muito importante a pessoa ter bem em mente a questão das medidas de se traçar esse grid. Não se tem um padrão de quantidade de quadros que você vai traçar na sua folha, tá? E nem um padrão com relação a medidas. A pessoa que define a quantidade de quadros que vai traçar na folha e, de acordo com essa quantidade de quadros, as medidas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Na folha tamanho A3, eu defini um padrão para mim, tá? Eu defini um padrão para mim. Gente, minhas mãos estão assim, isso não é sujo, tá? É tintura de cabelo. Eu acabei tingindo o cabelo da minha esposa sem luvas e a mão ficou toda manchada de tinta. Tá horrível. Tava mais preto, é porque eu removei um bocado da tinta, mas não consegui tirar totalmente. Então, eu criei um padrão para mim, certo? Isso é um padrão que eu estabeleci para mim mesmo, para facilitar para mim sempre que eu for fazer o grid na folha. Na folha tamanho A3, na parte, por exemplo, na folha em pé, na parte horizontal, assim, na parte de cima, a folha em pé, né? A parte de cima, na horizontal, eu sempre faço com 15 quadros. Eu defini 15 quadros. Assim também na folha A2, eu faço com 15 quadros. Aí o que acontece? E no comprimento da folha, né, no vertical, no comprimento, dá 21 quadros e um pedacinho a mais. Aí quais foram as medidas padrões que eu defini para mim? Isso foi eu defini para mim, para facilitar para mim na hora de fazer o grid, tá? Eu não tenho mais nenhum problema em ficar ainda fazendo cálculos para definir as medidas para definir os quadros. Eu fiz esse padrão para mim. Isso não significa que todo mundo tem que fazer assim. Mas assim, para fazer grid na folha tamanho A3, eu uso as medidas 2 centímetros. Eu uso 2 centímetros para fazer os quadros, né? 2 centímetros quadrado. Eu faço 2 centímetros assim e 2 centímetros assim. Ou seja, um quadrado, né? 2 por 2. E na folha tamanho A2, eu faço as medidas 2,8 centímetros, ou seja, 2 centímetros, 8 milímetros. Essa é a medida padrão para a folha tamanho A2. Foi uma medida padrão que eu criei, ou seja, para fazer 15 quadros na parte mais estreita da folha, né? E 21 quadros no comprimento da folha. Então, a folha em pé é isso. Na folha deitada, no horizontal, são 21 quadros com 2,8 milímetros, né, no caso da folha 2, e 2
centímetros no caso da folha A3. Eu não fiz esse padrão para folha tamanho A4 porque eu não desenho em tamanho A4. Então, eu não tenho um padrão criado para mim. Eu tenho só tamanho A3 e tamanho A2. Então, como é que se faz para fazer um grid exato, sem errar, sem deixar torto, né? Sem ficar fora de padrão? O que é que você vai fazer? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, 2 centímetros. Vou usar aqui a medida de 2 centímetros. Você vai pegar, eu vou fazer aqui, traçar aqui deixa eu fechar um pouco aqui o zoom. Eu vou fazer aqui como se fosse desenho, né, o quadro de uma folha, né? Eu vou aqui fazer assim. Pronto. Vai ser só um exemplo, né? Como vai ser um exemplo, eu vou fazer aqui, traçar uma linha aqui e vou traçar outra linha assim. E outra assim. Que é como se fosse o comprimento da folha, né? Olha só. Deixa eu puxar um pouquinho. Então, aqui é um exemplo, né? Por exemplo, aqui a folha em pé. Então, o que é que eu faço? Aí eu vou pegar a régua. Agora eu vou aqui aproximar aqui o zoom aqui para vocês. Tá? Eu vou pegar a régua. Deixa eu alinhar um pouco mais aqui. Olha só. Aí como é que a gente faz para fazer esse grid, né? Esquadrejar a folha de forma correta para não distorcer. Para a imagem, né, não ficar, as medidas não ficarem distorcidas. Você vai pegar a régua, você vai fazer isso aqui, ó. Eu vou marcar com 2 centímetros, tá? Então vamos lá, ó, eu vou aqui, ó. Aí você vai pontilhar primeiro, de 2 em 2, ó, aqui eu vou, ó. Eu só ampliar um pouquinho mais aqui, aproximar um pouquinho mais a imagem aqui para vocês, tá? Olha só. Aí eu vou fazer, aí eu sempre faço isso, eu faço esses pontilhismos, ó. Eu marco, aqui eu vou marcar de 2 em 2. Essa é a medida que eu faço para tamanho A3, de acordo com o padrão que eu criei para mim, tá, gente? Não pode ser aí para... Não é que você tem que fazer dessa forma, tá vendo? Pronto. Aí eu faço isso, eu faço esse pontilhismo, tá? De 2 centímetros. E aí, o que é que acontece? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo nas laterais. Só que tem um detalhe, tá? Você tem que alinhar certinho com a folha. Tem um detalhe, nunca gire a folha. Nunca fique rodando a folha para você fazer. Se você, isso aqui você vai ser a parte de cima do desenho, você comece a pontilhar também daqui da parte de cima. Comece sempre da parte de cima, ou se você quer deixar o final na parte de cima, também você pode começar sempre da parte de baixo, mas sempre fazendo isso. Como eu faço sempre começando da parte de cima, né, o formato do grid, aí eu sempre começo pontilhando de cima. Ó. Aí eu vou fazer isso aqui também, pontilhar de 2 em 2, tá? Eu vou pontilhando de 2 em 2. Pronto. Feito isso aqui, olha só. Feito isso aqui, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo desse lado aqui. Nesse outro lado aqui da folha, eu vou fazer o mesmo. Eu vou alinhar certinho com a folha, certo? E vou fazer o mesmo, tá vendo? Começando de cima para baixo, para ficar exato. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer os pontilhismos, tá? Pronto, só esse exemplo. E isso você faz em toda a folha. Você desce nas duas laterais e nas duas partes, de cima e de baixo. Você faz esse grid com medidas exatas. E aí, feito isso, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a régua e você vai alinhar nos pontilhismos que você fez. Ó, você vai alinhar certinho. E aí você vai simplesmente traçar o grid. Você traça certinho com os pontilhismos, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Aí você vai traçar o grid. Vai fazer as linhas horizontais. E depois as linhas, você vai alinhar essa parte aqui de cima, que você pontilhou, com a parte de baixo. E aí você vai traçar o grid para ficar com as medidas exatas, né?
Você vai fazer sempre isso, sempre alinhando, né, puxando o grid, fazendo medidas exatas. Ou seja, vai ficar um quadrado exato, né? 2 por 2, né? Pronto. Tá vendo? Aí, dessa forma, você faz quadrados com medidas exatas. Todos eles têm 2 por 2. Né? 2 ao quadrado. Então, atente-se a esses detalhes. E aí, o que é que você faz? Você vai numerar esses quadros. 5, 6. Aí aqui você vai botar letras. A, B, C, e aí vai por diante. E aqui você vai fazer o mesmo. A, B, C, e aí vai, né? C, D, e aí vai. Você vai fazer isso em toda a folha. E aí é justamente por meio dessas numerações, números e letras, que você vai se orientar aonde você vai estar traçando o seu esboço, né? Aí você vai conseguir se orientar aonde você vai olhando a referência, que está também traçada o grid, e aí você vai saber em que região do quadrado, em que numeração e que linha de letra você está, que é para você não conseguir se perder aí no seu esboço, né? Que é só fazendo um exemplo, não estou usando referência, é só um exemplo, né? Então, para não se perder na hora de fazer aí seu esboço, tá bom? Então, fica aí essa dica importantíssima para quem trabalha com grid, para não fazer um grid torto, distorcido e acabar também distorcendo aí o esboço do seu desenho. Então, fica aí um forte abraço e nos encontramos aí em uma próxima dica aí com relação ao trabalho do desenho realista.